Aleluia. Irmãos, o Senhor nos chamou, nos deu uma vocação tremenda, preciosa. Paulo chama de soberana vocação. Ao nos revelar o seu evangelho, o Senhor nos mostra que ele tinha um alvo, que ele tinha um propósito. A palavra chama de propósito eterno de Deus. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus teria na terra uma multidão de filhos semelhantes a ele. A gente sabe que houve uma interferência grave no propósito de Deus. O homem pecou, errou o alvo, se desviou do alvo. E com isso, aquele ser que tinha sido criado por Deus de forma útil, que seria um instrumento para a glória dele na terra, o homem foi desvirtuado, o homem foi desconformado, e o homem se tornou inútil para o propósito de Deus, como diz lá em Romanos capítulo 3. O homem passou a viver diferente do motivo pelo qual ele foi criado. Eu lembro que há muitos anos atrás, o Senhor nos deu uma comparação de uma chave de fenda. Não sei quantos lembram aqui. A chave de fenda foi criada para apertar e folgar parafuso, pois ela tem aquela pontinha, uns com estrela, outros com a chave normal mesmo, e ela aperta e folga parafuso. E quanto é importante uma chave de fenda numa oficina. Uma oficina que não tem chave de fenda não consegue consertar absolutamente nada. Ou seja, a chave de fenda foi criada para apertar e folgar parafusos. E nós fomos criados com um propósito. Quando a ponta da chave de fenda fica cega ou quebra, ela já não serve mais para o propósito para o qual ela foi criada. E Deus nos criou porque Deus queria uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Éramos inúteis para o seu propósito e o Senhor nos fez úteis para o seu propósito. Nos comprou, nos tornou escravos, servos, amigos, discípulos, filhos, sacerdotes, testemunhas, proclamadores, embaixadores. Que tremendo! Sacerdotes. E nos deu uma missão grandiosa. E nos uniu numa coisa chamada corpo de Cristo. E nos fez seus discípulos. Aqui eu queria enfatizar um aspecto dessa questão de ser um discípulo de Cristo. É que a palavra discípulo de Cristo significa aluno, aprendiz. A gente que vive no Ocidente, a ideia que a gente tem de aluno e aprendiz é diferente da ideia que existe no Oriente até hoje. Aqui a palavra aluno é aquele que vai para a sala de aula, senta, escuta o professor falar, e isso se reflete até na igreja, porque às vezes a gente vai para os encontros e escuta, vem falar, escuta os que falam nos encontros, e às vezes a gente fica calado. E geralmente quando eu pergunto assim, eu perguntei ontem para uma pessoa: você é evangélica? Ah, sim, eu vou para a igreja todo final de semana. Vai, assiste o culto, volta para casa. Mas no tempo de Jesus, ser um discípulo dele significava segui-lo por onde quer que ele fosse. Significava relacionar-se com ele num tipo de relacionamento de mestre-aluno, onde o aluno, disse Jesus assim, basta o discípulo ser igual ao seu mestre, onde o aluno aprendia a forma de viver do seu mestre. Aquilo era o formato de escola da época de Jesus. Os discipuladores são, na verdade, mestres. A palavra discipulador não existe no Novo Testamento. Existe a palavra mestre. Lá na década de 70, quando os irmãos começaram a redescobrir o Evangelho com mais clareza, se usou essa palavra discipulador para evitar essa palavra mestre, que era uma palavra meio desgastada na época.
E também tem um texto na Bíblia que diz: a ninguém chamai de mestre. Então, esse negócio ficou meio confuso. Só que Jesus estava falando a ninguém desde o título de mestre. Não estava falando da função de mestre. Quando Jesus diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos, ensinando-os. Essa palavra no grego é didaskos, que é a palavra professor. Ensinando, didáskalos é professor ou mestre. Didaskos é professorando, ou mestrando, ou ensinando, ou exercendo o papel de professor. As escolas no modelo atual, como a gente conhece, surgiram na França no século XVIII, com a industrialização, em que os pais tinham que sair para trabalhar, as crianças ficavam sozinhas, e aí se criou as escolas nesse modelo, porque antes as crianças aprendiam com seus pais. As profissões das crianças eram as profissões de seu pai. E quando você queria ter uma profissão diferente para o seu filho, você entregava ele a um tutor que ia ensiná-lo outra profissão, e foi assim que fizeram com Samuel. Ana fez com Samuel e entregou para Eli, para que Eli o tornasse sacerdote, mas ele não era da linhagem de Eli, então ele foi profeta. Então, irmãos, o tipo de relacionamento que Jesus criou para a igreja não foi relacionamento de frequentador de igreja, mas foi relacionamento mestre-aluno. E o mandamento de Mateus 18, 28, 18 a 20 é para todos, para que você vá e ensine a pregar, faça discípulos e os ensine a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. E é interessante porque Jesus vai dizer algumas coisas a respeito desse discipulado, algumas coisas que são necessárias para você ser um discípulo. Antes ainda, eu queria lembrar o texto de Isaías 66, 1 e 2, onde Deus fala assim para o povo: eu sou o Deus que habito no mais altíssimo lugar, que casa me edificareis vós? Vocês vão construir um templo para mim? Que casa vocês podem me edificar? Mas eis para quem olharei: para o contrito e quebrantado e que treme da minha palavra. Aquele que me teme, aquele que é de boa vontade para comigo. Em Salmo 34, 18 diz assim: que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva os contritos de espírito. Amados, a palavra diz que sobre todas as coisas que deves guardar o teu coração, porque dele provém as fontes de vida. Mas Jesus também diz que o que sai da boca, o que procede do coração, é isso que contamina o homem. Está lá em Mateus 15, 18. No versículo 19 diz que porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tudo procede do coração. Os irmãos lembram quando a gente, ensinando lá os fundamentos do Evangelho, aquela árvorezinha que a gente explicava os pecados, os atos pecaminosos, e que na raiz tinha o problema principal do homem, que é a independência e a rebeldia. Está lá no coração. Comparamos esse coração à raiz da árvore. E quando João Batista vem pregando o Evangelho e dizendo, anunciando o reino de Deus, ele vai dizendo assim, que está posto o machado na raiz. Posto o machado na raiz. O Evangelho diz assim: eu tirarei o vosso coração de pedra e lhes darei um coração de carne. De um coração duro para um coração mole. E daí eu começo a perceber que se tudo está no meu coração, então eu tenho que guardar o meu coração como quem guarda algo muito, muito precioso. A palavra diz em Filipenses 2, de 5 a 8, que a gente deve ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que houve no coração de Jesus, o qual, sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa que se devia aferrar, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte,
e morte de cruz. O contexto em que esse texto está é Filipenses 2, vai dizer lá: considerem os outros superiores a si mesmos, tendo o mesmo sentimento, o mesmo amor, a mesma fé. Todas as coisas produzem do coração. Deus quer que nós tenhamos o coração todo nele. Tem até um texto lá de Crônicas que diz assim: porque o Senhor se mostra forte para aquele cujo coração é totalmente dele. Dessa abundância de palavras na Escritura que fala do coração do homem, surgiu aquela fala que diz assim: entrega seu coração a Jesus, porque do coração é que produz tudo. Jesus chega a dizer assim: a boca fala do que está cheio, o coração. E o coração se enche com o quê? Se enche com as coisas que a gente se envolve. Se eu passo o dia assistindo novela, meu coração vai estar cheio de quê? Mas se eu passo o dia meditando na Escritura, a Bíblia chega a dizer assim: é bem-aventurado que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Bem-aventurado, também traduzido como feliz, bem-sucedido no seu caminho. O homem que medita na Escritura, tem o seu coração cheio de Deus, ele vai chegar no alvo. Deus vai conduzi-lo para o alvo. De forma que a palavra também diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O conteúdo do meu coração é determinado pelas minhas escolhas. Aquilo que eu escolho botar nos meus olhos, nos meus ouvidos, aquilo que eu escolho me envolver, vai encher meu coração. Desde criança, eu ouvia minha mãe dizer assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Diga-me com quem andas e direi quem tu és. Qual a escolha que você tem com relação àquilo que entra nos teus olhos, na tua boca, com quem você anda? Acabe, o Josafá resolveu andar com Acabe. Acabe casado com Jezabel. E no que deu isso? Deu homicídio, deu sacrifício de criança a ídolos, deu uma maior confusão. Josafá era rei de Judá e Acabe de Israel, ou vice-versa, não lembro agora. E no fim das contas, dessa amizade aí surgiu um negócio terrível. Então, o meu coração é algo que eu preciso guardar, e eu preciso ter o mesmo coração de Jesus. Amém, irmãos? Certa vez, os discípulos saíram para pregar e foram rejeitados em algumas casas. E quando eles voltam para Jesus, ele diz assim: mestre, você quer que a gente mande descer fogo do céu aí e queime essas pessoas? E Jesus responde, todo o coração simples dele. Jesus diz assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. O espírito do qual vocês são, o espírito do Pai, é um espírito de amor, não é de vingança. Quando Jesus está ensinando em Mateus 5, diz assim: se alguém bater na face, dê a outra. Jesus não está dando ali, não está ensinando a gente a ser masoquista. Esse é o coração dele. O coração de Jesus era esse. Jesus vencia o mal com o bem. Paulo vai explicar. Paulo diz assim: não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. A palavra de Deus é cheia de tantos textos e orientações sobre perdão, sobre misericórdia, sobre não julgar. Não julgar temerariamente, sobre primeiro você olhar o seu erro, você limpar seu coração primeiro para poder enxergar bem o erro do outro e poder ajudar o outro a consertar o erro. E a palavra diz que com a medida que você mediu, você será medido também. Se você não perdoar, você também não será perdoado, porque você foi perdoado de milhões de pecados. E agora que alguém fez algo errado com você, você está complicado, magoado, chateado. O espírito do qual nós somos, nós pertencemos, é um espírito, como diz lá em 1 Pedro 2, diz assim:
o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriado, não injuriava. Você já pegou irmão que está magoado com o outro, falando mal do outro? Gente que foi disciplinado falando mal da liderança. Gente que está com problema com o discipulador e fala mal do discipulador. Está pagando o mal com o mal. Nós somos do espírito da humildade, o espírito do quebrantamento, o espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas ele estará em vós. O Espírito de Deus, ele é isento de pecado. Jesus, quando agredido, não agredia de volta. Jesus disse uma vez uma coisa tão tremenda: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. O coração de Jesus é o nosso descanso. Ter o coração de Jesus é negócio libertador. E quando, irmãos, nós somos colocados na igreja, ligados uns aos outros por juntas e ligamentos, com liderança, com toda a estrutura que a igreja tem para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, nós, na verdade, estamos entrando numa escola cujo diretor e professor principal é Jesus. E aí nós entramos na escola para aprender como agradar a Deus, para aprender a ser humildes como Jesus, para aprender a ser mansos como Jesus, para aprender a amar como Jesus, para aprender a vencer o mal com o bem, como Jesus fazia, para aprendermos a ser simples como Jesus. E essa palavra simples como Jesus vem, nesses últimos dias, Deus vem me chamando muita atenção para esse fato. Porque Paulo escreve a carta aos Coríntios e diz assim: irmãos, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, assim de alguma maneira sejam corrompidos os vossos sentidos e vos aparteis da simplicidade que há em Cristo Jesus. Paulo suspeitou que a igreja em Corinto tinha perdido a simplicidade de Cristo. E ele tinha visto muitas evidências de que tinham perdido a simplicidade. Havia na igreja de Corinto muitos problemas. Havia preferências. Paulo, Apolo, Pedro. Tinha alguns mais espirituais que diziam assim: eu prefiro Cristo. E Paulo então diz assim: meus amados, não existe essa coisa de eu prefiro Cristo, porque Cristo não está dividido. Cristo, Paulo, Apolo, são todos a mesma coisa. Divisão, disputa, antagonismos, todas essas coisas, iras, contendas, maledicências, são obras da carne. São coisas que atentam contra a santidade de Deus. A igreja aos Coríntios não estava obedecendo a Cristo. Paulo tinha estado lá e tinha dito, tinha ensinado sobre disciplina na igreja, que aqueles que pecam precisam ser disciplinados. Havia um cara que tinha deitado com a própria madrasta. E Paulo, quando fica sabendo que aconteceu um fato desse, que não disciplinaram o cara, Paulo diz assim: vocês estão inchados, vocês estão orgulhosos, que não disciplinaram, mas eu não ensinei a vocês, por carta já vos disse, que não vos associeis com alguém que dizendo esse irmão foi impuro, devasso, Com isso não quero dizer que se afastem das pessoas do mundo, mas se afastem daqueles que, dizendo-se cristão,
e viver na prática dessas coisas. Disciplinem os tais. E a disciplina é um ato de amor com o coração de Cristo. Mas os coríntios já não fizeram isso. Lá na segunda carta, eles chegam a questionar Paulo, dizem assim: Paulo, você, quando você está entre nós, a sua presença é desprezível, mas as suas cartas são duras e fortes. Duas caras. Quer dizer, por carta você manda ver, quando você está entre nós, você é aquela coisinha mansinha. Paulo, em outro lugar, diz assim: eu, como uma ama, cuidei dos meus filhinhos, que são vocês. Havia em Corinto gente que se embriagava na ceia e não esperava os outros para comerem. Na cultura helênica, na cultura grega, as mulheres eram quem mandavam. E Paulo disse: mas não foi assim que Deus criou. Deus criou primeiro o homem, depois a mulher. Deus deu uma missão ao homem e botou a mulher como ajudadora. Essa foi a ordem natural das coisas. Então Paulo disse assim: a mulher não deve usar de autoridade sobre o marido, nem na igreja. Isso não glorifica a Deus. As mulheres estavam saídas demais e disse: isso não reflete Cristo. Não foi assim que vocês aprenderam sobre Jesus. Isso não tem a ver com ser melhor ou maior, porque o homem não é maior que a mulher, pelo contrário, o homem é servo da mulher. E o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, tratá-la como vaso mais frágil, com dignidade, com honra, com elogio. Jesus nem é machista, nem é feminista, todas as duas coisas são pecados. E Paulo, ao ver a quantidade de problemas que havia na igreja de Corinto, Paulo diz assim: eu temo que assim como a serpente enganou Eva, assim sejam de alguma maneira corrompidos os vossos sentidos e vos aparteis da simplicidade que há em Cristo Jesus. A meditação dessas coisas, irmãos, me fez parar, pensar, meditar. Eu, quando me tornei um discípulo de Jesus, eu entrei para uma escola e eu estou aprendendo com vocês. Eu estou aprendendo com os meus discipuladores. Eu estou aprendendo principalmente com o Espírito Santo. Eu entrei na escola da humildade, da simplicidade, do amor, do perdão, de todos aqueles frutos do Espírito. Isso significa que na minha caminhada eu preciso, com o passar do tempo, ser mais humilde, ser mais amoroso, ser mais bondoso, ser mais simples. Não pode acontecer o contrário. Aí eu fui pesquisar sobre a questão da simplicidade, né? O Espírito Santo me levou a fixar mais nesse ponto. Tem muitas outras coisas que a gente precisa aprender sobre o coração de Jesus, mas sobre simplicidade, eu fui buscar, pesquisando, e a palavra grega lá é aplotes, que significa singeleza, sinceridade, honestidade de mente, virtude de alguém livre de pretensão e de hipocrisia, livre de orgulho, não egoísta, sinceridade de coração que se manifesta pela generosidade. Eu fui no dicionário também, tinha assim, sinônimos de simplicidade: singeleza, singeleza de coração. Algumas traduções trazem singeleza de coração. Sinônimo de singeleza de coração: modéstia, naturalidade, simplicidade. Os antônimos: pompa, aparato, fausto. Fausto é a mesma coisa que pomposo. Afetação ou complicação. Há também textos na Escritura que o simples é usado no sentido de tolo. A Bíblia diz assim: o prudente vê o mal e se esconde, mas o simples a tudo dá crédito. Aí o simples no sentido de tolo. Eu comecei a perceber então que na língua portuguesa, simplicidade tem vários sentidos conforme o contexto do texto. Eu disse: Senhor, então como é que eu vou definir simplicidade para os irmãos? Como é que eu posso comunicar isso? Eu fui percebendo que o sentido de simplicidade depende do contexto e ele tem alguns sentidos. Simplicidade pode ser entendido como humildade, simplicidade pode ser entendido como modéstia,
Simplicidade pode ser entendido como o contrário do ser complicado, ser simples. O simples também pode ter o sentido de resolvido emocionalmente. E o contrário é o complicado emocionalmente. Simples também pode ser usado no sentido daquele que não é detalhista com as coisas. Eu até brinquei lá em Arapiraca dizendo assim que o homem normalmente é mais simples do que a mulher em algumas coisas. Então, por exemplo, o homem vai para o shopping comprar alguma coisa, ele vai direto naquela loja, entra na loja, compra e sai. A mulher geralmente vai para aquela loja comprar, mas ela primeiro passa na primeira loja, na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, e até chegar naquela loja. E na saída passa de novo mais algumas, né? Enquanto o homem cuida de uma coisa só, a mulher cuida de várias coisas. A verdade é que simplicidade pode ter a ver com o modo de fazer as coisas, ou a simplicidade pode ter a ver com a atitude. O homem, por exemplo, pode ser simples em uma loja só e, no entanto, não ser simples de atitude. A mulher pode ir em várias lojas e ser simples de atitude. Mas no modo de fazer aquela compra, o homem é simples e a mulher é complicada. Assim também tem coisas que a mulher é mais simples que o homem. A mulher cuida de uma criança de uma forma muito mais simples do que o homem. Mas o que a gente precisa entender aqui é que existe simples e complicado no modo de fazer as coisas e simples e complicado no sentido da atitude. Aí no sentido da atitude, esse complicado tem outro nome. A simplicidade vai estar bem próximo de humildade e o complicado vai estar bem próximo de orgulhoso. Quando Paulo fala à igreja aos Coríntios, Paulo está explicando de uma perda de simplicidade na atitude e que Paulo está diagnosticando de que essa perda da simplicidade do coração de Jesus tornou a vida dos coríntios muito complicado. Eu tinha falado que alguns sentidos para a palavra simples, agora eu vou falar alguns sentidos para a palavra contrária ao simples, que é o complexo. Pode ser usado no sentido de orgulhoso, no sentido de pomposo, luxento, complicado, mal resolvido emocionalmente, e detalhista no sentido de exigente com os outros. É fácil lidar com gente simples. É fácil lidar com gente simples no modo e da atitude. Mas é difícil lidar com gente complexa. É difícil lidar com gente orgulhoso. Jesus, ele vai dizer algo muito tremendo. Ele vai dizer assim: se você quiser ver o reino de Deus, você tem que ser como uma criança. Quem não recebeu o reino dos céus como uma desses pequeninos, não pode ver o reino dos céus. Porque eu preciso ter um coração simples. Irmãos, eu vim de um contexto religioso onde cada um ficava no seu cantinho, assistia o seu cultinho, depois ia para casa e cada um cuidava de sua vida. E ninguém se metia na vida de ninguém, porque era tudo muito complicado. Tudo era muito difícil, tanto no modo de fazer as coisas, às vezes, quanto na atitude. E aí preferíamos então não se meter na vida de ninguém. E eu lembro de ter ouvido de um irmão assim: não se meta na minha vida é eu e Deus, você não tem nada a ver com isso. A palavra diz assim: sujeitai-vos uns aos outros. A palavra diz que nós somos família de Deus, e se somos família de Deus, então os nossos acertos e erros dizem respeito à igreja, ao corpo de Cristo. A palavra diz que nós somos discípulos, ou seja, de um relacionamento próximo de aprendizado, de um aprendizado de mestre-aluno, para que eu aprenda com Jesus, num relacionamento de discipulado com Ele, eu preciso ser simples. E eu queria citar exemplos práticos de simplicidade. Essa semana passada lá no grupo caseiro, eu conversando com os irmãos, eu disse assim: irmãos,
a gente toma café junto e cada irmão traz uma parte, né? A gente quer dividir um pouco a carga. De Leusa já tem muita coisa para fazer, nós queremos que algum irmão ficasse responsável para ligar para os irmãos antes do grupo caseiro, dizer quem vai trazer, definir o cardápio daquele dia. Você vai trazer pão, você vai trazer achocolatado, você vai trazer isso e aquilo. E aí, naquele dia, muitos não trouxeram. E quando eu olhei para a mesa só tinha pão, queijo, presunto e café. E aí eu disse, irmãos, olha, é preciso simplicidade para a gente fazer essas coisas. Porque se eu não for simples, eu vou chegar naquelas mesas e vou ficar chateado com os irmãos. Porque os irmãos podiam ter trazido e agora eu só vou tomar café e pão. E vou ficar, os irmãos podiam ter trazido, os irmãos podiam não sei o que, mas os irmãos não trouxeram, porque é complicado esse negócio, não sei o que, E quando eu estou assim, eu saí da simplicidade da atitude. Lá deram ideias de simplicidade de ação. Não, a gente forma um grupo no WhatsApp e bota lá e já sai a lista e tudo de uma forma simples. Eu tenho aprendido aí com os diáconos. Estão fazendo um monte de coisa aí e simplificando as coisas para a gente. E também tem feito de bom coração, de coração simples também. Então, o simples, ele chega no grupo caseiro, só tem pão? Glória a Deus. Jesus, obrigado por esse pão, Senhor. Os irmãos não trouxeram. Não, gente, então vamos propor um jeito aí para a gente resolver isso. Vamos simplificar, mas com a atitude simples, com o jeito simples. Amém? E o complicado não. Agora, o simples de coração e simples no modo, ele facilita tudo. Eu lembro que um dia eu recebi uma ligação de um irmão lá de Salvador, dizendo, Vini, eu tenho um casal ainda aí, você podia hospedar? Eu disse, posso, meu irmão, dá para hospedar sim. É tal dia, vai fazer uma prova, não sei o quê. Posso sim. Aí eu perguntei assim, como é que eles são assim? Eles são convertidos há muito tempo, pouco, novo convertido, porque a gente precisa saber para, né? Saber direitinho como lidar. Aí ele disse assim, não, ele citou o exemplo dos irmãos, a característica, disse assim, olha, não se preocupe não com dormida, que eles são simples. Aí quando você diz assim, simples, não pode vir. Mas quando diz assim, são irmãos exigentes, aí você já fica preocupado, você vai olhar no quarto e... será que eles vão gostar desse quarto? E esse ar-condicionado, ou esse ventilador, e esse... Aí você já vai naquela tensão. Eu confesso aos irmãos que, embora eu procure ser simples de atitude nessa questão, mas eu sou complicado com esse negócio de dormir. Não sou simples. Algumas vezes eu tive que ir para Arapiraca e tive que ficar, inclusive, em hotel. Aí o nariz entope, aí para dormir é um desespero. Você acorda mais cansado do que quando foi dormir. Então, assim, lá, inclusive, na casa de Ailton, há um constrangimento para mim, porque eles saem do quarto de casal deles para a gente dormir, para eu dormir no quarto de casal dele. Quando eu vou sozinho, eles saem, aí eu fico, não, rapaz, não precisa, você me dá um quarto de casal. Aí eles, não, eu disse, mas eu não posso ficar nesse outro quarto aqui. Ele disse, não, mas aqui é o quarto onde a gente guarda muita coisa aqui. E se você entrar aí, se você for dormir aí, seu nariz vai entupir e você não vai dormir à noite. Aí eu tenho que aceitar, né? Eu disse, tá bom, eu sou muito ruim de sono, muito ruim de dormir, e eu sou complicado nesse sentido, mas procuro ser simples na atitude. Para ser simples na atitude, eu tenho que aprender com Jesus, né? Eu tenho que me sujeitar aos irmãos, eu tenho que estar aberto para quando um vem e me diz uma coisa que eu estou errando. Tem que ser simples na atitude. Mas eu não consigo, porque o meu coração é mau. A Bíblia diz que a coisa mais perversa é o coração do homem. Lá em Jeremias diz que a coisa mais perversa é o coração do homem. Eu só posso aprender com o Espírito Santo e em sujeição aos irmãos. E a palavra diz assim, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém, queridos? E essa questão do ser simples na atitude,
e ser simples no modo de fazer as coisas, vai falar muito na sua relação, primeiramente com o Espírito Santo. Pedro estava orando lá, e de repente ele viu um lençol com todos os animais impuros, e o Senhor disse para ele assim: Pedro, mata e come esses animais. Mas Pedro estava complexado, complicado, por conta das tradições, e Pedro diz assim: não, Senhor. Que coisa mais incoerente uma pessoa dizer não, Senhor. Como é que um escravo diz não ao Senhor? Estava falando ali aquele que deu a lei. E Pedro estava tão apegado à religiosidade nesse momento que Deus disse: Pedro, mata e come. E Pedro diz: não, Senhor, 3 vezes. A simplicidade que Paulo está falando que os irmãos deviam ter de Cristo, a centralidade de Cristo, significa que no meu relacionamento com o Espírito Santo, no meu relacionamento com Deus, basta uma vez, basta uma palavra. E o Espírito Santo diz lá: perdoe. Eu disse: Deus está falando perdoe, a palavra diz perdoe, então eu vou perdoar. E perdoa, simples assim. Mas o complicado de atitude, o complicado também às vezes na forma: Vini, perdoe o Claudevan. Senhor, não, mas é porque o Claudevan assim, o Claudevan assado, porque o Claudevan isso, porque ele fez assim, porque ele me disse isso, porque não sei o que. Vini, perdoa. Não, Senhor, mas não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que. Parece até que você está se relacionando com Deus como um amigo, mas está esquecendo que primeiro você era servo. Tem gente que fala tão à vontade com Deus, que se dá à vontade também de não obedecê-lo quando Ele manda. Tem gente que, eu sou filho de Deus, mas esquece que também é servo. E se esquece que filho não tem só o aspecto do deitar no colo do pai e receber carinho. O filho tem um aspecto também de ser educado por Deus. Quando você sai da simplicidade que há em Cristo, você sai também do senhorio dele. Você complexa demais as coisas e você já não obedece com facilidade aquilo que o Espírito Santo te conduz. E a Bíblia é clara quando diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Discipulador, qual a primeira orientação para o discípulo? Ore. Porque a sua esperança é que Deus fale com ele. Mas já aconteceu de o discípulo vir para mim e com a situação eu disse: vem cá, o que Deus falou para você? Deus falou isso e isso. Sim, Deus falou isso e isso, e aí? Não, mas é porque isso, porque aquilo. Agora o meu trabalho vai ser dizer para ele: não, peraí, rapaz, é isso mesmo que Deus falou para você, é isso mesmo. Mas por que você não obedeceu? Não, porque saiu da simplicidade. É tão simples. Para aquele que tem o coração simples, é tão simples amar sua esposa. É simples sujeitar o marido. É simples disciplinar os filhos. É simples perdoar, pedir perdão. Sabe quando o nosso coração está amargurado, como é difícil pedir perdão. A palavra diz assim, não permitam que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ele contamine a muitos. Às vezes a gente começa a perceber que perdemos a simplicidade quando os probleminhas, as coisinhas que existem às vezes nos nossos relacionamentos não se resolvem. E às vezes o discipulador ou o pastor vai entrar naquela situação para tentar resolver e fica pior. Que a ferida estava desse tamanho, o pastor vai mexer e fica pior ainda. Necessitamos de quebrantamento. Necessitamos de simplificação. Necessitamos de sermos descomplicados por Deus. Amados, nós estamos diante do Senhor do universo, aquele que criou todas as coisas, que fez todas as coisas. João, quando viu a glória de Jesus, simplesmente caiu no chão. Eu lembro de uma vez eu chamei
um discípulo disse assim: olha, eu vou arrumar um discipulador para você, ou um companheiro. Já houveram várias situações desse tipo. Não, fulano, não, fulano não, porque fulano isso. Não, Beltrano não, Beltrano, e ciclano não, porque... Quem é que você quer que discipule? Você. Eu disse, eu? Mas meu irmão, eu não posso discipular todo mundo. E já teve aquele que diz, não, eu... Se você quer ser discipulado direto por Jesus. Porque se fosse para a gente ser discipulado diretamente por Jesus, ele não tinha criado a igreja. Não tinha mandado ir fazer discípulo, ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Uma vez Benito me disse assim, Vini, eu posso ser discipulado por qualquer pessoa. Eu disse, por qualquer pessoa? Sim, por qualquer pessoa. Se eu tivesse numa tribo indígena, eu fosse pregar numa tribo indígena, o primeiro índio que se convertesse, eu ia dizer para ele, vem cá que eu preciso de um companheiro, você vai ser meu companheiro. Eu disse, mas Benito, o índio mal tem experiência, como é que ele ia ser seu companheiro? Eu disse, não me importa, Vini, importa que eu preciso de um companheiro. E eu preciso ser simples para ser companheiro de qualquer um. A gente começou essa palavra falando que o homem se tornou inútil para o propósito de Deus. Você quer uma coisa que inutiliza o discípulo? Quando ele perde a simplicidade. Porque quando você delega uma função para ele, não posso por causa disso, daquilo, não dá para mim porque... Irmão, você, cuida aqui do cardápio da ceia do grupo caseiro. Não, porque... E aí você acaba você mesmo fazendo, porque você não encontra quem faça. Porque não é simples nem no modo de fazer e nem na atitude. Jesus lidou com isso. Quanto deu trabalho. Mas aqueles homens foram andando com Jesus e aprendendo e se quebrantando. Nós temos uma missão grande. Nós temos uma missão grande para cumprir. E o Senhor quer que sejamos simples, como Jesus é simples. Repetindo aqui, enfatizando algo que eu já falei, gente simples é fácil de ser direcionada pelo Espírito Santo. Gente simples é fácil de ser discipulado, de ser orientado por outros. Gente simples é fácil de ser corrigido. Você chega para o irmão e diz assim, irmão, isso aí que você está ensinando não é bem assim. Ele, então me diga como é. Mas o complicado não vai dizer, gente, mas eu que estou ensinando... Gente simples, você tem duas pessoas que brigaram, mas são simples de atitude. E você senta com eles e o fruto daquilo ali é perdão, é conserto, é acerto e tal. O simples, o irmão vem dizer assim, você errou. Eu disse, não, eu errei mesmo, me perdoe. O complicado de atitude, não. Eu errei, mas você também errou, mas não sei o que, mas... Eu confesso aos irmãos que eu também já errei nisso. Eu tenho que vigiar meu coração para não errar nessas coisas, porque orgulho é um negócio que nem capim, né, irmãos? Orgulho, a gente corta, ele cresce, corta, cresce. E a gente tem que estar vigilante com o nosso coração. Gente simples é fácil você juntar. Bota gente simples junto. Ontem a gente estava lá em Arapiraca, ficamos até 2 da manhã. Depois do encontro, os irmãos foram comprar sanduíche e não tinha nenhuma loja aberta, nenhuma lanchonete aberta. Tiveram que comprar num carrinho desse que fica na rua assim e tal. E chegou lá e o sanduíche estava... O pessoal ficou brincando, dizendo que a gente comprou sal com pão. Estava tão salgado o negócio que alguns não conseguiram comer e tudo. E aquilo virou brincadeira, e não teve complicação nenhuma. Olha, para achar o sanduíche que eu pedi, foi um trabalho grande, porque não tinha... Primeiro que não veio o meu, né? Depois é que eu tive que escolher um lá e tal, que não era nem muito do meu gosto e tudo. Mas amém, glória a Deus, Jesus é bom. E os irmãos dividiram, então vamos dividir aqui e tal, etc. Depois de uma palavra sobre simplicidade, não foi problema nenhum. E foi engraçado porque as escolas estão ocupadas, então a gente não teve escola para fazer o encontro, vamos fazer na casa de um irmão.
E as crianças ficaram lá dentro e a gente cá fora. Então passava o cara da moto de hora em hora. Aí eu dizia para os irmãos, eu estou aqui me segurando para não perder a simplicidade. E as crianças fazendo zoada também, né? Eu dizia, irmãos, alguém vai aí, cuida, interte aí, porque elas ficavam correndo assim, ó, de lá, não tinha um espaço próprio para elas, né? E aí o simples, ele facilita tudo. Mas o complicado torna tudo difícil. E no tempo que a gente está vivendo, irmãos, com multiplicação da iniquidade, multiplicação da ciência, cada dia mais é difícil governar pessoas, cada dia mais é difícil ensinar pessoas. Isso é desde a minha chefe no trabalho, em todos os setores, todo mundo está dizendo isso. Porque as pessoas estão inchadas, com mais conhecimento. Antigamente, para os filhos, os pais sabiam mais. Hoje os filhos acham que sabem mais do que os pais. Porque enquanto o pai está trabalhando, os filhos estão pesquisando no Google. E aí ele já vem lá com o que o doutor falou, com não sei quem falou e tal. Então, de repente, os conselhos do pai já estão ultrapassados. E isso vai tornando as pessoas mais difíceis. Marcos Moraes conta, numa ministração, que ele chegou na Bahia em 1980 e alguma coisa. E ele, vindo de Porto Alegre, ele foi enviado para lá. E ele teve um choque de cultura muito forte com o povo baiano, que é muito diferente de Porto Alegre, e ele disse que chorava. Uma vez ele entrou debaixo do sofá e ficou lá chorando. Disse, Deus, por que o Senhor me trouxe para aqui? Por que o Senhor me trouxe para aqui? Eu não gosto daqui. Disse que ele, voltando lá para visitar os pais em Porto Alegre, ele pegou um táxi do aeroporto da em casa e foi tentar evangelizar o taxista. E quando ele tentou evangelizar o taxista, não, porque a filosofia, porque o quê, porque o conhecimento, porque... E Marcos disse que naquela hora Deus falou para ele, olha aí, ó, porque eu te mandei para a Bahia. E ele diz assim que o evangelho foi possível de ser pregado e a igreja crescer e se tornar referência no Brasil, porque ali tinha um povo simples. Ele conseguiu formar discipuladores, líderes. Tinha gente simples, de obediência fácil. E nessa ministração, ele, com lamentos, ele diz assim, irmãos, infelizmente essa não é mais a realidade do povo baiano. O povo baiano não é um povo mais simples. O trabalho é dobrado. Lá na Bahia tem um dito popular que diz assim, é barril dobrado, né? Quer dizer, não tem que pegar nas costas só um barril, agora você tem que pegar 2. Ou seja, é trabalho duplicado você ensinar pessoas. É mais difícil, as pessoas estão mais dodóis por aí pela internet, dizendo que é a geração mimimi. Chora por qualquer coisa, se dói por qualquer coisa, se magoa por qualquer coisa. E a igreja, ela é afetada por essa mudança social. E hoje a exortação que o Senhor nos faz, amados, é para voltarmos à simplicidade de Cristo. Amém. Só com um povo simples se consegue ter unidade. Só com um povo simples se consegue formar líderes. Só com um povo simples consegue-se ter mais discipuladores, mais mestres. Gente que é de fácil obediência na relação com Cristo. Gente que é de fácil obediência na relação com os pastores, com os líderes, com os discipuladores. Quando a gente diz isso, não é que não se possa questionar. Não estamos falando de obediência cega. A obediência, ela é inteligente. Mas é de descomplicação de coração. De gente que vive pela fé e que a emoção não empata e que as ideias não empatam. É gente simples de atitude e simples no modo também. E para isso estamos nessa escola. Eu preciso aprender muito isso. Eu confesso aos irmãos, ainda sou complicado em muitas coisas e algumas atitudes também. Mas eu entrei para uma escola, a escola de Jesus. E eu quero ser simples como Ele. Eu quero ser como criança. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia
fala que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, e caíam na graça do povo. Irmãos, entre os irmãos primitivos não havia mimimi, não havia complicação, era um povo simples, era um povo que vivia sob o impacto de ter visto Jesus morrendo ali na cruz, ressuscitando e aparecendo a mais de 500 irmãos, estavam debaixo do impacto e eles foram salvos, perdoados de milhões de pecados, estavam ali, todos eles contritos e quebrantados, tinham visto também Ananias e Safira morrerem porque mentiram. Então a Bíblia diz que em cada alma havia temor, e o amor entre eles era algo muito explícito. A igreja que deu mais trabalho no ministério de Paulo, você lê todas as epístolas, foi a igreja que saiu da simplicidade, foi a igreja de Corinto. É bem verdade que entre nós não há grandes problemas, mas pequeninos, que estão aos pouquinhos, né? O Senhor está nos dando um coração mais simples. A palavra hoje, então, sobre todas as coisas que deves guardar, guarda o teu coração. A palavra hoje é: voltemos à simplicidade de Jesus. A simplicidade vai jogar fora suas queixas dos irmãos, da igreja, do pastor. A simplicidade diz apenas: Jesus é o meu Senhor, e eu quero servi-lo, quero viver para Ele, quero andar junto com os meus irmãos, quero servir meus irmãos. A palavra de Cristo vai ter outra dimensão no teu coração, porque simplesmente basta que o Espírito fale uma vez, basta que seja ensinado uma vez, basta que se os erros acontecerem, basta pouca coisa para se resolver os erros, porque a palavra fala de pedir perdão, perdoar, confessar, devolver, restituir, e assim basta que a palavra diz: eu sou servo de Cristo, eu vou fazer a vontade de Cristo, e aí a comunhão vai se tornando um negócio gostoso, vai se tornando um negócio saboroso, e eu vou ter abertura para ouvir os irmãos conversar, e os irmãos uns aos outros. Os irmãos vão ser simples também para falar a verdade em amor, com humildade. Amém? Amém. E o Espírito Santo diz: onde há unidade, é como óleo na barba de Arão. Aí o Senhor ordena a sua bênção. Deus quer encher essa igreja, mas não tem como encher num povo complicado. Tem que encher num povo simples. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Que o Senhor nos conduza a quebrantamento, a humildade, a sermos simples na atitude. Aprendemos a sermos simples também no modo de fazer as coisas. Sejamos singelos de coração, tenhamos o coração de uma criança, em nome de Jesus. Amém.